Olá pessoal, meu nome é Bruno Azevedo, eu sou da SonicWall e hoje eu vou falar sobre a solução de segurança no acesso remoto da SonicWall, que é o SMA Secure Mobile Access. Bem, uma grande demanda hoje das empresas é entregar acesso remoto para os seus usuários, principalmente devido ao problema da pandemia que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente observa que muitas vezes as empresas acabam entregando acessos para os seus usuários simplesmente conexões de VPN. O que acontece é que muitas vezes essas conexões de VPN simplesmente não têm capacidade de entregar segurança e garantia para a empresa que os seus recursos estão sendo acessados por uma estação de trabalho que esteja compliance com seus requisitos de segurança. Ou seja, você não sabe se o usuário da ponta, o usuário remoto, se a máquina dele tem um antivírus, se a máquina dele tem um firewall, se a máquina dele é uma máquina que tem o certificado do usuário dele corporativo, ou até mesmo se é uma máquina que tem algum software que é requisito da sua corporação para que ela ingresse na sua rede. Então, com isso, você não consegue garantir um mínimo de segurança dos usuários remotos que estão se conectando na sua rede. Bem, então hoje eu vou mostrar para vocês, com uma demo do SMA, qual nível de segurança vocês conseguem ter com a solução da SonicWall. Bem, inicialmente a gente tem a logomarca aqui da SonicWall, porém eu queria deixar bem claro que é um produto white label. Isso significa exatamente que você pode botar a logo da sua empresa e customizar o portal, cores, enfim, da forma como for mais interessante para vocês. Logo aqui eu tenho Login To e eu tenho algumas opções. Tá? Nesse caso, eu tenho essas opções porque foram configuradas dessa forma. Porque nesse caso aqui, eu tenho 5 portais específicos, cada um com funcionalidades diferentes. Tá? Onde eu posso ter um portal agregando todas as funcionalidades, ou ter que, na prática, ter portais específicos para perfis diferentes de usuário. Então, eu já vi muitas empresas trabalhando do tipo, eu tenho um perfil de portal para os meus fornecedores e eu tenho um perfil para os meus colaboradores e um perfil diferente ainda para os meus parceiros. Então, são algumas possibilidades que você tem. Tá? Então, decorrendo aqui nesse ambiente de demonstração, eu vou mostrar aqui algumas das funcionalidades que foram criadas aqui. Bem, nesse portal de Endpoint Identification, o equipamento ele tem capacidade de identificar, ele identifica se o seu equipamento tem um sistema operacional que é permitido o acesso, e de acordo com o sistema operacional que você tem, você vai ter políticas diferentes de segurança. Então ele verifica se o seu equipamento está roteado ou não. Tá? Então, por exemplo, se você tem iOS ou Android, no caso do iOS ele é o jailbreak, e no caso para Windows ele verifica se seu Windows tem uma versão mais antiga ou não. Então se você tiver uma versão, nesse caso, menor do que o Windows 7 Service Pack 1, ele vai bloquear o seu acesso. Tá? Então eu tenho algumas configurações aqui baseadas no sistema operacional. Onde aqui no caso também eu poderia criar políticas do tipo, além de verificar o sistema operacional, eu poderia verificar se a máquina do usuário, ela, por exemplo, ela tem um certificado corporativo. É o que está configurado para esse portal que a gente chama de Trusted and Untrusted. E junto com isso também eu poderia fazer algumas outras verificações. Como é um ambiente de teste, né, de demo na verdade, a gente não configurou. Tá? Esse portal ele é aberto, esse acesso ao SMA, se você tiver interesse, você pode falar com a gente, que a gente disponibiliza o acesso para vocês. Então, para que você consiga acessar, não criamos políticas específicas referentes, por exemplo, ao antivírus. Mas se você precisar, que normalmente é bem interessante, você garantir que seu usuário da ponta tenha no mínimo um antivírus atualizado, isso daí é possível se fazer. Então, nesse caso aqui, tá? Eu posso ter um CAPTCHA para poder autenticar o meu usuário e garantir que é uma pessoa que está se conectando e não é um bot que está tentando fazer acesso à minha VPN. Bem,
Vou utilizar aqui o Endpoint Identification. Vou clicar em Endpoint Identification. Vou entrar através desse portal. Tá? Ele, como eu já tinha comentado com vocês, ele fala que equipamentos roteados ou jailbreak e o Windows 7 menores não são permitidos. Porém, eu estou utilizando o Windows 10. Vou clicar em OK. Tá? No caso, eu vou fazer a autenticação. Já tem aqui usuário e senha. Para fazer a autenticação, eu poderia simplesmente habilitar o 2 fatores de autenticação, onde eu posso fazer uma atribuição a um Google Authenticator, que é uma ferramenta de duplo fator de autenticação gratuita, ou Microsoft Authenticator, ou qualquer outra ferramenta do tipo. E aí você consegue maximizar a segurança na autenticação do seu usuário. Bem, quando eu clico em Login, ele pede para eu abrir aqui o plugin do Endpoint Manager, que é que faz parte da solução, e ele vai fazer um verify na minha máquina, identificar, vai interrogar a minha máquina e vai identificar qual é o meu sistema operacional, vai verificar se eu tenho um antivírus instalado, ele vai fazer todas as checagens baseado nas minhas políticas de segurança. Nesse caso aqui, para esse ambiente, ele está verificando simplesmente aqui qual o meu sistema operacional e me colocando numa política específica baseada no meu sistema. Dentro dessa política que foi configurada, o administrador ele determinou que ao usuário se conectar, ele já vai receber esse prompt, tá? Para que ele carregue automaticamente a VPN camada 3. Então, além dele ter o acesso do portal, ele poderia ter o acesso estendido da máquina dele à rede da empresa, como com a máquina ganhando o endereço IP, por exemplo. Bem, então, pessoal, observem que, diferentemente de somente uma VPN, né, quando a gente fala de VPN, a VPN ela vai te entregar só a privacidade da conexão, tá? Aqui eu te entrego, além da privacidade, eu te entrego também todas as funcionalidades de segurança para garantir que o usuário na outra ponta ele tem um mínimo de compliance com a sua empresa. Então vamos lá. Além disso, eu trago outras facilidades aqui também. Então, se o usuário precisa fazer terminal service, eu entrego aqui para você através de HTML5. Isso significa que você não precisa instalar nada, seu usuário não precisa ter nenhum cliente. Tá? Isso é um dos grandes problemas. Então, muitas vezes as empresas querem disponibilizar aplicações, mas os usuários têm problema para poder fazer a instalação dos clientes das aplicações. Tá? Deixa eu clicar em Fit to Window. Ele tem um melhor dimensionamento aqui da imagem. E observem o seguinte. Quando eu fiz o Terminal Service, o Windows ele já se autenticou automaticamente. Isso significa o seguinte, que dentro desse ambiente, eu estou, para o Terminal Service, habilitando o Single Sign-On. Então, todas as vezes que meu usuário tentar se conectar à máquina do Terminal Service, ele vai fazer o Single Sign-On com aquele usuário. Então, vamos lá. Então, observem que o usuário é o mesmo usuário que eu usei para fazer a autenticação no SMA, o usuário demo. Né? Então, eu tenho o usuário demo aqui conectado. Bem, além disso, uma grande necessidade aí que as empresas têm, às vezes, é a questão de entregar desktops virtualizados. Então, também, a gente tem suporte aí para esse tipo de solução através de HTML5. Então, eu vou clicar aqui, ó, em SMA, no caso, a gente está usando o Citrix, no caso, como demo, né? O Zenap, que é um virtualizador de aplicação. Nesse caso, ele não está virtualizando desktop, mas sim as aplicações. Então, vou clicar aqui. Também, já com a parte de Single Sign-On habilitado, significa que o meu usuário ele não vai precisar digitar o usuário e senha dele. Isso facilita bastante para o usuário, porque ele acaba sendo mais intuitivo. Então, ele clicou, ele vai abrir automaticamente se ele tiver acesso. Tá? E aqui no caso, pessoal, todos esses shortcuts aqui, esses bookmarks, eles são criados baseados no perfil do usuário. Então, se por exemplo, se o usuário demo não tivesse acesso a esse HTML5,
ele não apareceria para ele. Tá? E aí eu tenho uma série de outras funcionalidades. VNC, SSH, o pessoal que trabalha na área mais técnica, tudo também através de HTML5, sem necessidade de você ter um serviço específico. Então, ó, ele se conectou aqui ao servidor através do HTML5. Vou digitar aqui um comando. Então, estou vendo aqui, fazendo um list aqui no diretório do Windows. No diretório /home/demo. Enfim, então vocês observem aí que a gente está conseguindo entregar toda essa conectividade baseado aí no perfil do seu usuário e também com toda a questão da segurança. Né? Bem, depois disso eu tenho também browser dos arquivos, do compartilhamento de arquivos. Está carregando, vou mostrar aqui para vocês também acesso a aplicações web. Então, sua empresa com certeza tem algum tipo de aplicação web, a gente consegue disponibilizar isso no escritório remoto aqui do SMA. Bem, então também além da questão das aplicações web, como eu tinha falado anteriormente, nós também entregamos aqui a possibilidade do usuário fazer downloads e uploads de arquivos para o seu servidor de arquivos. Ele consegue utilizar o servidor de arquivos, também tudo baseado em HTML5. Bem, pessoal, falando mais algumas questões aqui do SMA, então observem que ele tem mais alguns outros tipos de shortcut aqui, tá? Não vou entrar em todos os detalhes. Nesse caso, esse usuário demo, ele não tem permissão para criar shortcuts automáticos. Mas se você quiser, você pode dar para o seu usuário também. Então você pode dar a possibilidade dele criar os próprios bookmarks dele aqui, para que ele consiga acessar as aplicações que ele necessita para o seu trabalho específico, né? E quando a gente fala de acessos remotos, acessos externos, na verdade, então, por exemplo, vamos supor que a sua empresa tenha o Salesforce, Office 365, uma série de outras funcionalidades, e você queira que o seu usuário acesse essas aplicações na nuvem somente através de uma solução como o SMA. Você consegue configurar para que ele faça esse acesso também utilizando o Single Sign-On. Tá? Bem, esse era o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço pelo seu tempo, muito obrigado e até mais.